Adi é um rapaz comum de 16 anos na China moderna, que gosta de ficar sozinho e acha que é muito profundo por deitar-se sob uma árvore enquanto escuta Radiohead. Em suas próprias palavras, ele não se importa muito em tirar boas notas ou ter namoradas, e está contente em viver sua vida rotineira e monótona de comer, dormir e ir para a escola todos os dias. Para manter sua persona emo intacta, ele afirma que não tem sonhos, mas secretamente aprecia a alegria de cozinhar refeições do zero. Desde que conseguia segurar uma faca, ele tinha o talento inato de transformar ingredientes simples em algo delicioso, com seus pais sonhando que algum dia ele se tornaria o rei do ramen. Um dia, ele prepara a tigela perfeita de ramen para si mesmo e está ansioso para comê-la. No entanto, uma bela garota com longos cabelos rosa esvoaçantes surge de repente de um portal atrás dele. Chocado por ter uma mulher em sua casa pela primeira vez, ele deixa cair sua tigela de ramen. A garota imediatamente se transforma em uma versão fofa e miniatura de si mesma, e pega a tigela antes que ela atinja o chão. Ela suga todos os noodles antes que ele possa dizer: "Quem diabos é você?". Recusando-se a acreditar que essa chibi é real, ele tenta se livrar dela jogando-a pela janela e até a tentando descartar no vaso sanitário, mas ela continua voltando em busca de comida. Ela acaba sugando toda a comida da cozinha dele como um vórtice para ganhar energia total, depois do que ela concorda em responder suas perguntas. Ela se apresenta como Dora, abreviação de Hefesto Afrodite Athena Hermes Anice Dora. Ela é um espírito de 3 milhões de anos que foi despertado de seu sono secular e convocado por Adi, com sua oferta de ramen. Sua verdadeira forma é a bela mulher que ele viu antes, mas ela usa essa forma miniatura conveniente porque economiza energia. Relutante em se envolver nessa confusão, ele a deixa para trás para ir à escola, mas ela prova ser um incômodo pegajoso no caminho. Ela o segue como um vendedor insistente, prometendo torná-lo poderoso e rico, além de seus sonhos mais loucos se ele fizer um contrato com ela. Ela até consegue fazê-lo atrapalhar a aula de matemática e irritar o professor, após o que ele decide sair de fininho mais cedo quando ela não está olhando. Ao sair da escola, ele é abordado por uma aluna mais nova que, timidamente, lhe oferece uma carta de amor com as mãos trêmulas. Isso poderia ser o começo de um adorável romance escolar, mas Dora estraga tudo ao aparecer novamente, fazendo-o explodir e gritar com ela para deixá-lo em paz. A pobre garota, que não consegue ver a pequena Dora, pensa que ele está falando com ela, e foge com o coração partido. Naquela noite, ele joga um monte de lanches nela na tentativa de desfazê-la da mesma maneira que a invocou. Depois de perceber que quer se livrar dela, ela começa a chorar e diz que um espírito invocado que é abandonado por seu mestre está fadado a vagar pela eternidade como um fantasma. Ela se transforma em sua forma verdadeira e gentilmente pede para dar um passeio com ele por todos os lugares que ele gosta, para que ela tenha momentos preciosos para lembrar durante sua eternidade de tempos assustadores como fantasma. Enquanto caminham, ela segura a mão dele para mostrar o mundo como ela o vê. Ele vê algumas pessoas brilhando com uma certa aura enquanto apreciam o que estão fazendo, como um vendedor ambulante que está vendendo comida de dar água na boca e um velho que atrai pombos em bando. Ela explica que tudo, vivo e não vivo, tem um espírito e que todos têm o potencial de invocar certos tipos. No entanto, apenas alguns compreendem a verdadeira natureza deste mundo e dominam o poder de invocação, sendo chamados de invocadores. Eles têm o poder de fazer coisas além da imaginação e moldaram a história ao desempenharem papéis integrais. Ela segura o braço dele e demonstra seu poder arrancando uma árvore enquanto diz que eles podem destruir o mundo ou consertá-lo se Fa se tornar um invocador. Finalmente, ela pergunta diretamente a ele se deseja ser um invocador e estende a mão para ele. Atordoado com todas essas novas informações, ele segura a mão dela, após o que ela imediatamente forma um contrato com ele e volta à sua versão Tibi para zombar dele por ter caído na armadilha dela. Agora ele está preso a ela, independentemente do que ele queira. Como agradecimento, ela pula em suas costas e cria asas para fazê-los voar. No início, é uma experiência mágica sobrevoar arranha-céus e ter uma visão panorâmica da cidade, mas ela adormece rapidamente devido à perda de energia, fazendo com que ele perca o controle do voo. Eles de alguma forma sobrevivem à queda caótica, mas não sem se ferirem. Enquanto cuidam de seus ferimentos na casa dele, as luzes se apagam de repente porque ele esqueceu de pagar a conta de eletricidade. Ela segura a mão dele e diz a palavra fogo. Uma pequena esfera azul de luz sai da palma da mão dele e sobe para liberar várias minúsculas gotas iluminadas que têm propriedades curativas chamadas luz brilhante dos vagalumes. De acordo com Dora, uma boa noite de sono debaixo deles curará todas as suas feridas. Ele pergunta de onde ela é, ao que ela tenta responder, mas a lembrança a faz ter flashbacks traumáticos de antigas guerras que terminam com ela em correntes inescapáveis. Isso consome muita energia dela, e ela entra em um sono profundo. Depois disso, eles dormem juntos sob os vagalumes. No dia seguinte, ela assiste a um jogo de basquete ao vivo, enquanto Dora relaxa em uma espreguiçadeira tomando um café gelado. Lá, eles veem uma reportagem de um canal de notícias sobre avistamentos de um homem voador sobre a cidade e o misterioso desarraigamento de uma árvore centenária. Isso o deixa paranoico em chamar a atenção, mas ela parece não se incomodar. Enquanto ele está ocupado ouvindo Linkin Park ou algo assim, ela é abduzida por um espírito de planta carnívora diretamente do jogo Plants vs Zombies. Ele a persegue, mas o pestinha é super rápido e Dora não pode usar nenhum de seus poderes se ele estiver muito longe dela.
Lentamente, o vínculo telepático se enfraquece à medida que ela se afasta cada vez mais dele. Ele olha freneticamente ao redor da área, que por acaso é o local da feira de recrutamento de clubes de sua escola. Ele encontra um garoto nerd em uma cadeira giratória que diz saber que ele é uma pessoa especial e que deveria se juntar à sociedade de pesquisa sobrenatural para estar entre outros como ele. Ele começa a se animar e proclama que eles podem trabalhar juntos para defender a galáxia. Enquanto o Ned fala besteiras, A vê uma planta ambulante atrás dele e pula sobre o garoto para derrubá-la no chão, apenas para perceber que é uma garota inocente em uma fantasia de girassol. Ele se concentra intensamente em sua ligação telepática e ouve uma guitarra elétrica horrível e desafinada ao fundo. Ele reconhece a música desafinada e corre para um campo próximo para ver uma das bandas da escola se apresentando no palco. Com certeza, o vínculo fica mais forte, confirmando que a planta está por perto. Percebendo que é inútil procurá-la entre a multidão, ele diz a Dora que percebeu que passou o dia anterior inteiro tentando se livrar dela, mas se ele simplesmente não fizer nada agora, se livrará dela sem esforço. Sua declaração a deixa tão furiosa que ela reúne a última gota de força para derrotar a planta de dentro para fora e forçar sua saída. Depois disso, eles veem a planta pular no bolso de uma das alunas, fazendo-o perceber que ela é sua invocadora. Faz caretas para eles, enfurecendo Dora de novo. Então ela os persegue, mas a garota desaparece com um puff quando ela a alcança. Dora pergunta como ele sabia que ela era a invocadora, ao que ele responde que ela parecia ver tanto Dora quanto a planta quando pessoas normais não conseguem vê-los. Além disso, ele estava acompanhando onde a planta estava correndo enquanto a perseguia, e percebeu que ela estava basicamente correndo em círculo. Como os espíritos precisam estar perto de seus invocadores, isso deve ter significado que seu mestre estaria esperando no centro do círculo, que por acaso era este campo. Ele acrescenta que notou a garota usando brincos de rosa negra com um design semelhante ao emblema da escola. O que significa que ela deve pertencer à família rica que é dona da escola. Portanto, é melhor que eles não fiquem em seu lado ruim, pois isso não seria bom para ele. O que talvez seja mais preocupante é que o espírito da planta era uma ameaça apesar de ela estar bastante distante dele, o que significa que a força total dela deve estar fora do alcance deles. A perseguição foi tão exaustiva que A e Dora adormeceram na sala de aula dele. Durante o sono deles, a garota avança em direção à sala enquanto todos conversam animadamente e ficam boquiabertos com ela, como se fosse uma celebridade. Ela caminha diretamente para a mesa dele e, sem dizer uma palavra, bate uma carta com uma rosa negra, acordando-os. Os outros caras da classe abrem a carta antes que ele possa e o incentivam depois de ler a carta, que diz que ela estará esperando por ele na floresta após a escola. 2 cartas de amor em 2 dias? Que sucesso! Após a escola, A se torna o alvo de admiração e inveja, e é seguido por um grupo de rapazes até a floresta. No entanto, quando começam a entrar nas profundezas, os outros rapazes ficam presos em cipós mágicos. A e Dora parecem ter chegado a um beco sem saída até que as árvores de repente se dobram para abrir um caminho que leva a uma clareira. Quando chegam ao final, o espírito da planta irritante exige que ele entregue Dora para eles e saia. Assim que ele recusa, a garota arranca uma rosa negra e a joga entre eles como um dardo, arranhando a bochecha dele. O espírito da planta ri e se alonga em um chicote que a garota maneja como uma arma perigosa. Dora deixa Abby lidar com seus golpes enquanto ela procura as armas que havia escondido. Ele mal consegue escapar do chicote de cipó e da chuva de balas de folhas quando ela libera uma árvore senciente. Fala sobre exagero. A árvore desvia sua atenção para Dora e a persegue, tentando esmagá-la como uma barata. Eventualmente, um par de cipós sai do chão e a amarra no lugar para a árvore esmagá-la, mas A desliza sob sua palma para protegê-la. Ambos parecem ter virado o passado, mas de repente um círculo dourado é gravado na palma da árvore, e eles emergem do buraco com um cutelo cada um nas mãos. A árvore tenta socá-los, mas Dora e A criam um punho de cristal gigante para revidar. Depois ele sobe pelo braço da árvore e usa um par de facas de cristal para transformá-lo em papel. A árvore é derrotada, e a menina a envia para o céu das árvores. Dora vê que ela está de costas para eles e vai atacá-la, mas A impede, dizendo que não quer se tornar um assassino, e que a menina estava se contendo, então ela não deveria subestimá-la. Ele aponta atrás de Dora, fazendo-a voltar-se e ver ainda mais árvores sencientes prontas para atacar. O espírito das plantas diz que ele passou no teste, mas Dora não. Compreendendo seu lugar, ela muda abruptamente seu tom para um alegre e tenta se tornar a embaixadora da paz. Ela lhes oferece uma refeição de ramen grátis cozinhada por A, o que faz o espírito da planta perder a paciência porque não quer que eles insultem sua mestre pensando nela como uma glutona, mas os altos roncos de fome do estômago dela falam por si mesmos. Todos eles vão para a casa dele, onde ele prepara um delicioso banquete para o jantar. O espírito vegetal come alegremente e pede desculpas pela luta, dizendo que é uma prática comum entre os invocadores compreender os motivos de seus colegas, já que existem os bons e os maus. Vamos chamar o espírito da planta de Bob, já que estamos em termos amigáveis agora. Então, Bob está prestes a parabenizá-los por passar no teste quando a garota empurra uma coxa de frango no rosto dele e sai da casa. Ele a segue e fica ao lado dela quando ela finalmente se apresenta como Hannah. Ela diz que, embora sinta que conhece o caráter dele, não tem tanta certeza sobre Dora, e por isso, vai continuar observando-os 24 horas por dia, 7 dias por semana, até estar segura. Depois disso, ela lhe dá outra rosa negra e vai embora. No dia seguinte, a escola e a cidade ao redor são invadidas por enxames de animais selvagens.
Os alunos, incluindo A e Dora, evacuam freneticamente, e Dora incentiva a descobrir a causa disso, pois é dever de um invocador intervir em tais cenários. Eles veem um jornalista em uma tela grande relatando que todos os animais do zoológico da cidade escaparam e se espalharam pela cidade, causando uma emergência em que todos os cidadãos devem ir para o abrigo mais próximo para a segurança. A vê uma garota loira com orelhas de gato e um moletom verde andando na frente de uma horda de animais e tira-a do caminho empurrando-a. Ela parece irritada com ele, mas depois se surpreende ao perceber que ele ainda não descobriu que ela está por trás do incidente. Ela se levanta e abraça os animais quando, de repente, explosivos atingem o chão ao redor deles. Hannah e Bob chegam ao local para conter os animais e interrogá-la sobre suas motivações. Ela afirma desafiadoramente que os animais sempre estiveram por perto. E foram os humanos que de repente tiraram toda a terra, então são os humanos que merecem ser enjaulados. Por que estou torcendo por essa garota gato? De qualquer forma, ela leva a luta de gatos a outro nível quando usa sua magia para crescer garras afiadas de gato para lutar contra Hannah. Ela desvia do chicote de cipó da Hannah com a habilidade de um leopardo furtivo, mas uma de suas pernas acaba sendo capturada, após o que Hannah lança contra os edifícios. Ela emerge dos escombros ainda mais irritada e corre em direção a ela de 4, usando olhos de águia para se desviar de seu chicote e usa a velocidade de um leaper para ganhar impulso e saltar alto no ar e se transformar em um poderoso urso. Hannah recorre a armas pesadas ao invocar uma árvore senciente para enfrentar o urso. A princípio parecem estar igualmente equilibradas, mas Hannah tira outro truque da manga ao usar Bob para fazer o árvore crescer mais 2 braços. A árvore enche o urso de socos no meio do corpo, lançando-o em direção a Achka e Dora, que escolheram assistir e fazer comentários perspicazes. Antes de o urso cair sobre eles, ele explode em uma matéria verde, que se reformula em uma matilha agressiva de lobos. Os lobos sobrecarregam a árvore devido ao seu grande número, fazendo com que Hannah receba alguns arranhões, mas ela consegue contê-los fazendo crescer espinhos na casca da árvore. Os lobos se transformam em uma serpente gigante que machuca ainda mais Hannah, fazendo com que Odd se preocupe que as 2 garotas vão morrer se continuarem assim. Ele e Dora finalmente interferem e amarram a cobra e a árvore com corrente de alma, enquanto ele grita para as garotas pararem de lutar. A cobra se transforma de volta na garota gato, após o que A afirma ter resolvido a questão do invocador e do espírito. Ele percebeu que a garota gato não é a invocadora, mas na verdade um espírito, e que a invocadora é um pequeno gatinho com um padrão de lua crescente fofo na testa. Ele não sabe por que ela causou toda essa confusão, mas sabe que ela deve ter seus motivos e imediatamente cuida de seus ferimentos. A gata começa a chorar e pensa que ele não mudou desde a primeira vez que o conheceu. Ela tem um flashback para a época em que estava gravemente ferida e A foi o único humano gentil o suficiente para tratar seus ferimentos, apesar de ela ter tentado morder e arranhá-lo várias vezes no início. Depois disso, ele deu a ela o nome de Mal. Muito criativo, eu sei. Uma discussão começa por causa do gato, com Hannah e Bob exigindo que entreguem o gato, enquanto A e Dora se recusam, dizendo que o perigo foi contido e o invocador foi subjugado, não havendo motivo para ir atrás do Neco fofo. Bob tenta insistir, mas Hannah afirma severamente que A está fazendo amigos e inimigos errados, e se afasta. A leva Miau de volta para casa para descansar quando o espírito da garota gato aparece e conta a eles como todo animal tem o potencial de se tornar um invocador, e o melhor invocador que ela conhece é seu irmão. No entanto, a última vez que viu seu irmão foi quando ele a deixou para ir buscar leite, assim como o pai dela fez. Desde então, ela tem seguido seus rastros, o que a levou a esta cidade. Quando chegou aqui, ela havia perdido seus poderes de invocação por causa de todos os seus ferimentos, mas Kinea a ajudou a se recuperar. Depois de voltar à sua saúde plena, ela criou essa grande cena como uma maneira de atrair seu irmão, já que parece que ele está evitando-a. Abby acaricia a cabeça dela e a tranquiliza dizendo que vai cuidar dela até que se recupere desta vez também, e que seu irmão voltará para ela eventualmente. No dia seguinte, A basicamente é influenciado por um grupo de homens carecas e de rosto cinza que vieram escoltá-lo à força, junto com Dora e Miau, até a residência do mestre deles para jantar. Eles embarcam em um helicóptero Rolls-Royce e são levados a uma enorme mansão luxuosa, onde Hannah e Bob estão esperando por eles na plataforma de pouso. Enquanto caminham em direção à entrada, percebem vários tipos de espíritos realizando diferentes tarefas, como espíritos de enguias elétricas funcionando como cercas elétricas e espíritos semelhantes a Edward Mãos de Tesoura aparando as sebes do jardim. Para seu espanto, Bob aponta que todos esses espíritos são controlados por um único invocador, o mestre desta mansão. Assim que entram no grande saguão com escadarias gêmeas, ficam impressionados por uma grande estátua de mármore de uma mulher angelical. Bob explica que é uma estátua da primeira líder dos Vigias, e é considerada uma deusa. Eles sobem as escadas quando Odd sente uma sensação de formigamento, e tem a estranha impressão de que a estátua está olhando para ele. De repente, uma voz feminina suave chama seu nome e continua chamando. Ele é transportado para um cenário lindo com céus de lavanda e um prado que se estende até onde a vista alcança. Ao longe, ele vê uma árvore alta sob a qual está uma mulher com cabelos longos e esvoaçantes e um vestido branco. Ela o chama com a mesma voz e acena para ele. Ele estende a mão como se quisesse ir até ela, mas Dora o traz de volta à realidade.
Eles entram em uma sala onde um homem idoso com cabelos brancos como neve e uma bengala está em frente a uma janela. Ele se vira para cumprimentá-los e se apresenta como Harlan, o chefe da família Rosa Negra. E Dora confunde a natureza acolhedora dele, achando que ele é um velhinho gentil, mas ele rapidamente domina o espaço, usando alguma força invisível para fazê-los sentar, enquanto gentilmente diz para ficarem à vontade. Ele os chamou para discutir algumas coisas, mas primeiro ele gostaria de educá-los sobre todo o contexto por meio de uma apresentação de PowerPoint mágica com animações incríveis. Todas as coisas têm espíritos, e disse que a fonte de todos os espíritos é um único cristal. Claro, isso significa que se uma pessoa possuísse o cristal, teria um poder inimaginável. Desde os tempos antigos, os invocadores se dividiram em dois grupos, os observadores e os destruidores. Os observadores adotam a filosofia de que a natureza entende o que é melhor e deixam que siga seu curso enquanto protegem o equilíbrio do mundo. Por outro lado, os destruidores buscam dominar o mundo e tomar todos os poderes de invocação por qualquer meio necessário, incluindo o homicídio. Todos os invocadores devem escolher a causa pela qual lutarão. Finalmente, ele pergunta diretamente a Yor de que lado ele quer estar. Ele não parece levar sua pergunta muito a sério, então Harlan menciona sua história pessoal. Ele revela que sabe que os pais de Yor o abandonaram quando ele tinha 5 anos sem deixar vestígios. Ele foi criado por pais adotivos até ter idade suficiente para viver sozinho. Ele na verdade tem cabelo loiro, mas o mantém escondido tingindo-o regularmente de preto. Ele tem 2 empregos de meio período para pagar as contas, mas ainda assim consegue ser um aluno exemplar. Então, mesmo que ele finja não se importar com o futuro, está trabalhando mais do que seus colegas para garantir um bom. Ele pergunta se ele já considerou a possibilidade de que o desaparecimento de seus pais e a invocação de Dora possam estar conectados. Dora não acredita neste velho no início, mas após olhar uma foto de família na carteira de Oz, ela vê Kitty Ham com cabelo loiro ao lado de sua mãe e pai loiros, cujo rosto foi arrancado da foto. Harlan também revela que sabe que Mal está procurando por seu irmão, mas desde o desaparecimento dele, ele se tornou um dos criminosos mais procurados no mundo, atuando como um dos temíveis assassinos do Destruidor. Este assunto acaba por ser pesado demais para os convidados, então Harlan concede-lhes uma estadia na mansão Black Rose por alguns dias para pensarem com clareza e tomarem uma decisão. Finalmente, o jantar é servido. No entanto, antes mesmo de começarem a comer, são invadidos por um destruidor. Harlan imediatamente entra em ação, e a luta destrói a maior parte da mansão. Ele diz aos outros para evacuarem, mas eles não conseguem ir muito longe antes de serem atacados por outro destruidor armado. Miyama percebe seu irmão à distância e se transforma em sua forma espiritual para falar com ele, mas ele não diz uma palavra e a ataca. Que vê isso, corre furiosamente em direção a ele com a ajuda dos poderes de Dora. Ainda assim, ele é nocauteado por um feitiço de outro destruidor, que o faz alucinar de volta no campo, desta vez mais perto da árvore, e sua mãe chama por ele e o abraça por trás. Dora chega até ele e tenta desesperadamente acordá-lo. Enquanto isso, Hannah enfrenta a garota armada com uma de suas árvores sencientes, mas a mulher tem um par de heelys a jato de edição limitada para se levantar do chão. Outro destruidor emerge do solo e ataca a árvore por trás, ferindo gravemente Hannah e Bob. O destruidor aparece atrás dela e corta sua garganta. Por sorte, Harlan imediatamente ouve os gritos de Bob e a cura antes que haja muita perda de sangue. No entanto, ele é emboscado por 3 destruidores de uma vez e o fanático das armas faz um buraco na cabeça dele. Ele vê uma visão da doce jovem Hannah lhe dando uma flor, o que lhe dá a vontade de liberar seu espírito com força total. Ele lança um feitiço tão poderoso que forma crateras ao longo de toda a sua extensão. Infelizmente, os destruidores conseguem evadi-lo, e o líder o enfrenta diretamente com seu espírito semelhante a um ceifador. O ceifador emerge vitorioso, e Harlan cai morto. O líder absorve sua energia espiritual e diz aos seus seguidores para pouparem os outros, porque serão úteis depois. Num instante, eles desaparecem, deixando para trás a outrora bela mansão Black Rose em completa ruína. No dia seguinte, A e os outros se recuperam em sua casa. A aniquilação da mansão Rosa Negra e o desaparecimento da família são manchetes em todo o país. Bob trabalha incansavelmente para curar Hannah, que não despertou desde o ferimento letal. Dora é a única animada para derrubar os destruidores imediatamente, mas Op aponta que eles não têm chance de derrotá-los se os enfrentarem de frente com os níveis de poder atuais. Em vez disso, devem dedicar algum tempo para reunir informações e pensar em um bom plano. Ele mostra a eles um vídeo postado online da batalha entre Harlan e os destruidores, que alguém transmitiu na íntegra através de câmeras de satélite. Ele investigou a conta que carregou o vídeo e descobriu que seu nome é Stan. O feed dela está cheio de artigos e atualizações relacionados a invocadores. Ela tem até um quadrinho chamado O Mais Invocador. O retrato dos invocadores parece muito preciso, então ela deve ser uma também. Como uma observadora no céu, ela deve saber mais do que eles, e pode ser a melhor pista para descobrir mais sobre os destruidores. A acha que eles devem encontrá-la no evento de autógrafos acontecendo naquele dia. Ninguém aparece no evento, fazendo-a sentir-se um fracasso. A coloca uma máscara e se aproxima diretamente do stand dela, fingindo ser um fã, enquanto Dora e Meow ficam de olho, flanqueando-a de ambos os lados.
Todos os seus esforços para serem espiões acabam falhando, porque ela chama Abby pelo nome e manda Dora e Meow saírem de seus esconderijos. Ela revela que tem estado de olho neles nos últimos dias, e prova que seu conhecimento é vasto, e não se limita apenas aos invocadores. O segredo para a obtenção de informações é o celular dela, que tem acesso a todas as câmeras civis, câmeras da polícia e transmissões via satélite, além de poder emitir uma onda sonar que escaneia qualquer coisa dentro de um raio de 300 metros. De repente, uma explosão acontece perigosamente perto deles, e o telefone dela emite um alarme alertando sobre a presença de 4 ameaças carregando armas desconhecidas e indo diretamente em direção a eles. Ela começa a correr e os outros a seguem. No entanto, os perseguidores são como os projéteis do Mario Kart, e a única maneira de escapar deles é saltar do viaduto. Eles caem em um carro sem motorista, que ela pilota com seu telefone para pegá-los quando pulam. Os espíritos mecânicos logo os alcançam e disparam contra eles. Como Mo Summoner diz, eles são capangas da Senhora das Armas, mas são espíritos de qualidade inferior que são fáceis de derrotar. Contudo, parece que ela subestimou suas habilidades de combate e intelectuais, porque suas balas atingem os pneus do carro. Dora e Mew tentam lutar contra eles, mas eles são rápidos demais para serem atingidos. Stan destrói um dos espíritos mecânicos, mas 3 a mais vêm e os atacam de uma vez. A mantém a fortaleza criando um escudo forte, mas rachaduras logo começam a aparecer. Além das metralhadoras, eles pegam seus explosivos e disparam mísseis na estrada à frente, criando um grande buraco no viaduto. O carro não consegue fazer o salto, e Dora cria asas de cristal, mas elas são pesadas demais para ela carregá-las. Eles são cercados pelos robôs assim que tocam o chão, mas Stan convoca um caminhão para atropelá-los. Isso não afeta muito, então ela cria um robô gigante como nos Transformers e transforma seu telefone em um console de jogos para controlá-lo. Espere, Stan é a bilionária que fez o submarino Titanic? Optimus Prime derrota os 3 espíritos mecânicos com um único golpe, mas começa a vazar combustível no processo e explode. A colisão faz com que Stan perca sua peruca loira, revelando que ele é, na verdade, um menino. Não só isso, mas ele é o maluco que estava incomodando Saliar na feira de recrutamento de clubes da escola. Ele explica que usa esse disfarce, como todos os invocadores devem fazer para proteger sua identidade. Tia estende a mão e o convida para se juntar ao grupo como os olhos deles, mas Stan diz que precisa de um tempo para pensar nisso. Ele os leva para seu laboratório secreto, que é na verdade uma van coberta com adesivos de waifus de jogos e shows. O interior está equipado com muitos dispositivos de alta tecnologia, mas também contém muitos colecionáveis geek, como edições de quadrinhos e figuras de ação. Lá, ele lhes mostra como tem monitorado a atividade espiritual, detectando assinaturas de energia espiritual por toda a cidade. Até um mês atrás, a maioria dos espíritos na cidade estava dormente e havia muito pouca atividade destruidora. No entanto, a atividade destruidora aumentou recentemente e parece que eles têm capturado os espíritos dormentes para si próprios. A mansão Rosa Negra tinha quase 100 espíritos, então o ataque provavelmente foi visto como uma oportunidade de obter muitos espíritos de uma só vez, como um assalto espiritual a um banco. Outra coisa a notar é que parece que todos os espíritos dormentes foram despertados no dia 17 de março, o mesmo dia em que Asun e Dora atacaram. Isso não pode ser mera coincidência. Eles voltam à mansão Rosa Negra para investigar a cena em busca de mais pistas. Stan usa seu sonar para detectar as energias remanescentes dos espíritos da mansão e examina um dos espíritos de câmera voadora para verificar sua memória e reconstruir a cena do crime. O primeiro ataque veio do céu na forma de um invocador da Terra chamado Ruthless. Eles supõem que usaram um portal para emboscar Arielle e contornaram as defesas do casarão, o que significa que um invocador dimensional chamado Space também estava envolvido. Ao mesmo tempo, a garota com arma chamada Flame também avançou. Nas palavras dele, ela é uma invocadora de fogo e é muito cruel. Bem colocado, Stan. O quarto destruidor era Crow, irmão mais velho de Mal e invocador de animais, assim como ela. Ele e seus corvos são os batedores ideais. Ele pede a Sark que narre os momentos antes de ser nocauteado. Ao ouvir seu relato, ele presume que foi controlado mentalmente por um destruidor furtivo chamado Dream. O sexto destruidor era como o assassino perfeito, emergindo das sombras para cortar a garganta de Hannah. O nome de código dela é Sombra, e ela é uma invocadora de ilusões. Finalmente, o sétimo destruidor que deu o golpe final em Harlan é conhecido como Coração, e é o líder do grupo. Ele pode absorver espíritos e almas das pessoas como o ceifador. Eles deslizam até o fundo da cratera que o invocador dimensional provavelmente fez para investigar mais. O sonar de Stan revela que havia um museu contendo milhares de espíritos trancados com segurança pelos vigias, mas agora caíram diretamente nas mãos dos destruidores. Aí encontra um fragmento de aparência estranha entre os escombros, que Stan analisa para descobrir que era parte do corpo de pedra de Ruthless. O mouse fareja e detecta o cheiro peculiar de lírio da aranha vermelha por toda a parte. Aponta que é uma flor rara que só cresce em um lugar específico nos arredores da cidade. Stan localiza o lugar na Floresta de Pedra, a 300 km da cidade, onde uma forte flutuação de energia espiritual foi detectada 5 horas atrás. Apesar da hesitação de eles decidem ir e enfrentar seu primeiro destruidor. No caminho, compartilham seus passados. Diz que seu pai saiu quando ele tinha 5 anos de idade, e alguns meses depois, sua mãe o seguiu.
Desde então, ele foi criado por parentes distantes até ser suficientemente velho para viver por conta própria. Desde então, ele viveu uma vida bastante normal até Dora aparecer sozinha. Dora confessa que não consegue se lembrar de quase nada e tudo o que sabe é que estava sozinha no começo, e viveu a vida de uma vagabunda. Enquanto vagava, muitas coisas aconteceram e ela conheceu muitas pessoas. No entanto, se ela tentasse lembrar dos detalhes, sua cabeça começa a doer. Stan faz uma varredura completa do corpo dela e mostra que suas memórias foram deliberadamente seladas por alguém. Quando eles chegam à Floresta de Pedra, encontram os esqueletos de casas e lojas que antes faziam parte de uma aldeia. Stan explica que tudo foi destruído sob circunstâncias misteriosas há 10 anos. Mais adiante na floresta, eles se deparam com um campo carmesim de flores de lírios-aranha vermelhos, no meio do qual há uma casa. Eles se escondem entre as flores e observam enquanto um homem sai da casa e começa a arar a terra. Stan nota que não há flutuações espirituais nele, indicando que ele é apenas um fazendeiro normal. Eles continuam a vigiar enquanto o homem faz outras atividades normais, até que Dora revela sua posição após ser assustada por um rato. O fazendeiro começa a acenar para eles, então A e Dora se aproximam dele. Ao explica que ele e seus colegas de classe estão fazendo trabalho de campo na área para um projeto escolar e que ele veio comprar um pouco de comida para eles. O fazendeiro serve generosamente chá para ele e lhe dá uma grande caixa cheia de refeições embaladas. Ele compartilha que viveu sozinho por quase uma dúzia de anos e está feliz em ver rostos novos finalmente. Um vento começa a soprar, espalhando pétalas de lírios vermelhos por toda parte. Ele diz que foi ele quem cultivou todas essas flores nos últimos 10 anos como uma forma de continuar o desejo eterno do seu primeiro amor da aldeia árida, que queria transformar o deserto pedregoso em um paraíso carmesim. Os ventos ficam mais fortes e transformam-se em uma tempestade completa. O mar de flores é invadido por tornados que destroem os lírios, levando o homem à loucura. Ele se transforma em Ruthless, o evocador da terra destruidor. Sua pele é muito grossa para as garras de Meow ou para as facas de Dora, então Dora pede a Meow e Stan para ganhar tempo para que ela e A possam usar um de seus truques. Meow inicialmente tem a vantagem devido à sua velocidade, mas ele a agarra uma vez e a joga de costas, incapacitando-a. Estamos a projeções holográficas para confundir Ruthless sobre sua posição e narra seu passado. Ele revela que o verdadeiro nome de Ruthless é Módio, e ele tem 26 anos. Ele sofre de um trauma severo no cérebro, causando uma personalidade dividida e outras doenças mentais. Ruthless ruge, enviando fortes ondas sonoras que removem os canteiros de flores para revelar inúmeros esqueletos embaixo. Isso explica a causa do desaparecimento da vila. Desta vez, Dora termina de carregar suas memórias no Aoi, incluindo a técnica e as características de todas as suas armas. Com seu conhecimento recém-adquirido, ele investe contra Ruthless com uma lança, seguido por um golpe de espada, uma adaga no peito e um martelo para jogá-lo no chão. O martelo acerta seu núcleo, fazendo a armadura de pedra de Ruthless se despedaçar e revelar Manu atordoado por baixo. Ele implora que não o matem, afirmando que as coisas vão piorar muito depois disso. Ele diz que foi possuído por espíritos malignos parasitas antes mesmo de nascer, fazendo com que sua mãe morresse ao dar à luz. Seu pai também morreu alguns anos depois porque não conseguia suportar a tristeza. Ele era conhecido como um monstro em sua aldeia e era insultado por outras crianças por causa de seu estranho braço de pedra. Ele frequentemente perdia o controle sobre seu corpo, cometendo violência contra seus agressores. Logo, ele foi totalmente ostracizado pela aldeia, e os moradores realizaram um julgamento para decidir que o espancariam e o amarrariam nas montanhas para morrer. No entanto, um dia, uma garota bondosa chamada Arwa se aproximou dele e lhe deu comida dia após dia. Ela sempre sonhou em cultivar flores, mas falhava repetidamente por causa dos solos inférteis e do sol implacável. Ela nunca perdeu a esperança em seu sonho de transformar o lugar em um mar de flores. Uma vez ele pediu a ela que lhe desse uma semente de flor, da qual ele conseguiu fazer crescer um lírio-aranha branco em seu braço de pedra. Passaram anos de felicidade juntos, mas as coisas pioraram na aldeia de pedra. Os moradores direcionaram sua raiva para Muto, convencidos de que ele era a maldição que estava causando toda essa desgraça, e decidiram matá-lo de uma vez por todas. Ahu tentou resistir, mas já não confiavam mais nela, e espancaram os dois. Um dos aldeões golpeou-os com sua foice, apunhalando-a nas costas. Vendo isso, ele liberou o parasita e a fúria que fervia dentro dele por anos, destruindo toda a aldeia. O lírio-aranha branco que crescia em seu braço transformou-se em um vermelho, e ele o colocou sobre o corpo frio de Oa. O solo, agora enriquecido com a carne dos aldeões, levou ao florescimento de lírios-aranha vermelhos como sangue. Ele diz que a única coisa que restringe o espírito parasítico são as correntes e o núcleo em seu corpo, que foram dados pelo líder dos destruidores sob a condição de que ele soltaria o espírito sempre que precisassem causar destruição. No entanto, o selo se rompe e o espírito parasita se solta e consome Modu completamente. Não importa o que tentem, eles não conseguem derrotá-lo. Milin fica gravemente ferida e o martelo de A quebra sem causar um arranhão. A lança em sua cabeça, perfurando completamente, mas ele simplesmente a retira e a joga fora como se fosse um palito de dente. Dora faz o seu melhor para invocar uma arma tão forte quanto possível para que A o derrote com um único golpe, mas mesmo isso se desfaz.
O impacto faz A.O. cair fortemente no chão e ele perde a consciência. Dora corre até ele, desesperada para protegê-lo com sua vida. Seus gritos de súplica ressoam dentro de Muo, que se lembra de A.O. protegendo-o, mas o espírito ainda desfere um golpe forte. Enquanto isso, A vê-se transportado para um reino com um cristal no centro, acorrentado. Ao tocar uma das correntes, ela desaparece. Em seguida, ele toca no cristal, o que faz Dora ser cercada por um cristal. Dentro dele, ela ganha o poder de invocar uma chuva de 1000 espadas que finalmente prende o espírito. Ela emerge do cristal com grandes asas cristalinas, cabelo vermelho, olhos completamente negros e um par de chifres. Ela faz descer uma lâmina gigante dos céus, chamada o Julgamento do Céu, que obliterates completamente o espírito da Terra. Depois disso, ela retorna à sua forma chibi usual e verifica A. Depois que ele recobra a consciência, eles verificam o corpo de Motu para confirmar que ele está morto. Stan está chateado por terem perdido a vantagem, mas A diz que não precisam mais de uma, porque os destruidores irão persegui-los após este incidente. Eles se afastam da cena na van do Stan, mas A e Miao ainda estão desmaiados devido aos seus ferimentos. No entanto, eles não têm tempo para se recuperar antes que o telefone de Stan o alerte sobre enormes flutuações de energia espiritual. Uma lâmina de sombra divide a van ao meio, jogando todos para fora, à mercê dos destruidores. Flame atira na cabeça de Stan e Miao. Odd tenta levantar a cabeça para olhar para eles, mas todos os destruidores ficam na sua frente, bloqueando sua visão. Ele nem consegue se levantar, então o ceifador o levanta e o lança para o céu, e Space lança um cortador espacial para o cortar. Seus olhos se fecham. A última coisa que ele vê é Dora olhando para ele com terror. Ele desperta em outra dimensão, onde vê múltiplos fragmentos de vidro flutuando no espaço. Um homem fortemente encapuzado e com capuz anda em sua direção e mostra a trágica sorte de seus companheiros em um dos fragmentos. Você adivinhou, todos estão mortos e Sr. Hat sugou todas as suas almas. Al quebra o caco de vidro em pedaços e grita em desespero que é culpa dele por não ter sido forte o suficiente para protegê-los. É nesse momento que o homem oferece voltar no tempo 3 minutos para lhe dar uma nova chance de salvá-los. Ele tira o capuz e Al imediatamente o reconhece como seu pai. Seu pai dá-lhe um tapinha nas costas de forma reconfortante e diz que está esperando por ele na fornalha dos demônios quando tudo isso terminar. Ak se encontra de volta na van, mas desta vez ele acorda e está em alta alerta. Ele conta tudo o que vai acontecer e o que eles devem fazer rapidamente. Quando os destruidores se teletransportam para a van e Shadow a curta, eles ficam chocados ao ver que não há ninguém lá. Um dos colchões está amarrado a uma bomba que está prestes a explodir, o que acontece segundos depois. Eles sabem que a troca de veículos não lhes dará muito tempo, então vão para a casa de A o mais rápido possível para levar Hannah antes que a peguem. No entanto, ela já se foi quando eles chegam. Não há sinal de violência e A encontra uma carta e uma rosa negra deixadas por ela na cama. Stan alerta-os que os destruidores estão a apenas 2 km da casa, então eles fogem com o helicóptero de Hannah em modo furtivo. A abre a carta para ver mensagens deixadas por ela e Bob, que são essencialmente as mesmas. Eles estão esperando por A na fornalha demoníaca. Estão esperando reunir todo o elenco lá? Mal diz que, enquanto procurava pelo irmão, algumas pessoas disseram que ele tinha ido ao forno demoníaco. Stan sabe sobre isso e afirma que é uma antiga arena sagrada para invocadores, onde eles passam por provas para transitar de aprendiz a invocador pleno oficialmente. Ele está muito entusiasmado enquanto explica que há rumores antigos de que inúmeros tesouros misteriosos e inestimáveis estão escondidos nas profundezas da fornalha. Infelizmente, ele ainda não conseguiu ir porque não faz ideia de onde fica. Felizmente, Omnibus tem um conjunto de coordenadas na carta que Stan confirma ser o local correto. Está a 7.000 km de sua localização atual, então, se forem imediatamente, deve levar 7 horas para a viagem. Todos se animam, têm um objetivo fixo e se preparam para avançar a todo vapor. 7 horas depois, Stan os acorda quando chegam. A primeira coisa que eles veem pela janela é um enorme furacão enfurecido sobre o mar turbulento. Stan destaca que este lugar é chamado de Mar da Morte porque muitos navios e aviões caíram neste local. A entrada para a fornalha do calabouço está escondida em algum lugar aqui. O helicóptero é violentamente sacudido pelos furacões até que, de repente, tudo fica calmo. Stan declara jubilosamente que eles passaram pelo portão e entraram na fornalha do calabouço. Abaixo, eles veem um belo mar azul claro e uma cadeia de pequenas ilhas. Todos olham admirados, exceto A, que olha ao redor todo tenso. De repente, um portal se abre dentro do helicóptero e Shadowblade emerge dele e os ataca imediatamente, mas A bloqueia-a com seu escudo sagrado. O corte ainda assim destrói o helicóptero. Stan remonta o helicóptero em um robô com mãos que seguram todos eles. Eles a atacam com o canhão místico de Oz, o vento da garra de Mal e as espadas fantasmas de Dor, mas ela escapa. Flame aparece, os bombardeia com uma chuva de balas e desvia dos ataques sem esforço. O robô sucumbe ao dano e começa a cair. Crow aparece e, dessa vez, o canhão místico de Oz parece acertar o alvo, mas uma revoada de corvos surge de onde Crow deveria estar. Os pássaros se transformam em chamas e queimam o robô. Ele colide com uma ilha, mas felizmente todos sobrevivem com alguns hematomas e arranhões.
Infelizmente, os 6 destruidores chegam à ilha e caminham em direção a eles. Antes que outra luta desigual comece, uma garota em uma fantasia de coelho totalmente normal se coloca entre as partes. Ela se apresenta como Bonnie, a administradora, e emite a eles um aviso final, porque cometeram 12 violações das regras da ilha, incluindo, mas não se limitando a voar de forma imprudente, poluição ambiental e brigas de grupo. Flame aponta uma arma para ela e tenta intimidá-la, mas Bonnie não se impressiona e a humilha rapidamente, dizendo que ela está na fornalha do demônio agora. Em seguida, Bonnie começa a repreender os Destroyers como se fosse uma professora, e eles seus alunos de pré-escola. Já que se formaram aqui, eles deveriam saber muito bem que matar fora da arena é estritamente proibido, e não há exceções. Shadow fica irritada com a coelha porque ela tem a ousadia de falar com a líder de maneira tão desrespeitosa, mas Coração a impede, dizendo que devem respeitar a Bonnie porque estão na fornalha demoníaca. Depois disso, todos se teletransportam. Stan e Dora a assustam ao se agarrar a ela enquanto agradecem por salvar suas vidas. Ela os afasta com um chute e dá as boas-vindas ao forno do calabouço. Ela diz que estará esperando por eles na praça de registro e deseja-lhes sorte em sua performance na arena. Eles têm algumas perguntas para fazer a ela, mas ela se vira bruscamente e corre na outra direção. Eles tentam correr atrás dela, mas ela é incrivelmente rápida e inevitavelmente a perdem. A perseguição os deixa exaustos, mas, felizmente, um comerciante itinerante chamado Richard os encontra e oferece uma carona em seu réptil gigante. Dora aceita graciosamente a oferta dele e eles subem em seus transportes de volta. Richard pergunta como eles vieram parar aqui, ao que Dora responde que vieram para escapar de pessoas que os estavam caçando. Ele diz que eles vieram para o lugar certo porque essa ilha é comumente usada como um refúgio para criminosos que querem escapar do corredor da morte, e garante a eles que é um lugar totalmente seguro. Ele explica que os observadores e destruidores estavam envolvidos em uma guerra interminável que custou muito a ambos os lados. Assim, para mitigar mais perdas, ambas as partes negociaram um cessar-fogo e criaram esta ilha, a Fornalha do Calabouço, como um lugar para resolver todas as questões pacificamente de acordo com suas regras. Pense nisso como uma mistura entre as Nações Unidas e as Olimpíadas. Não é de admirar que os destruidores simplesmente os deixem ir, porque qualquer um que quebre a paz na ilha faz inimigos dos dois lados. Richard os leva ao pub mais famoso da ilha e insiste para que experimentem a bebida secreta do dono. O barman pergunta se eles são novatos, ao que ele responde com uma piscadela suspeita. Tenho certeza de que esse cara só tem as melhores intenções. Cada um deles recebe uma garrafa de uma bebida verde neon, que eles bebem de uma só vez. Todos acham super saborosa e refrescante, e até percebem que todos os seus pequenos ferimentos cicatrizaram. Richard lhes diz que é a água de nascente medicinal subterrânea de primeira classe da ilha. Eles pedem outra rodada imediatamente. Richard sorri porque eles caíram direto em seus planos, pois essa bebida é altamente viciante. 75 anos depois. Eles bebem até que fisicamente não aguentam mais, e a conta chega a impressionantes $230 mil forno. Richard, um verdadeiro cavalheiro, oferece-se para pagar por eles desta vez. Eles visitam Furnace Town, uma cidade animada com inúmeros mercados, restaurantes, hotéis e residências. Menos glamouroso é o fato de que também é chamada de Cidade dos Perdedores, porque apenas aqueles que perderam na arena vivem aqui. Eles veem um vendedor anunciando que sua loja tem as melhores roupas da cidade, fazendo-a perceber que realmente precisam substituir as suas roupas rasgadas. Richard aponta que tudo o que encontrarão aqui é de baixa qualidade e afirma que todas as coisas boas estão no mercado negro. No entanto, ele ainda os deixa explorar o lugar. Logo de cara, eles ficam impressionados com a grande variedade de roupas e escolhem itens caros. O lojista também pergunta a Richard se eles são novatos, ao que ele responde para trazer coisas boas. Ele generosamente cobre essa conta de $400 mil forno para eles também. Ele tenta distraí-los ainda mais, mas Zero os lembra de que não vieram para fazer turismo. Richard ri e os leva diretamente para o salão de registro. Está situada no topo de uma colina alta, e só é acessível por uma longa escadaria. Ele deixa seu réptil para trás e eles sobem, admirando a beleza impressionante da fornalha demoníaca. São tomados por uma sensação de excitação errática ao chegarem à entrada da lendária arena onde o bem e o mal se encontram. Eles veem Bonnie novamente, que se dirige à multidão como a MC dos eventos daquele dia. Ela anima a multidão, lembrando-os de sua causa unificada para se tornarem invocadores plenamente formados, e finalmente declara aberta a inscrição do dia. 4 portas mágicas se abrem e Bonnie diz que os participantes podem entrar por qualquer uma delas para se inscrever no evento. O grupo Oz vai em direção à porta 1, mas são bloqueados por um espírito guardião que exige uma taxa de inscrição de 2 milhões. Todos eles ficam chocados com o valor, mas Stan caminha confiante até o guardião e faz seu pagamento, explicando que acabou de hackear várias contas de cartéis de drogas. O resto vai para a porta 2, onde descobrem que o critério de elegibilidade é beleza. Dora se transforma em sua forma verdadeira e passa com louvor. Então ela e Asi entram com sucesso. Mal dá o seu melhor, mas falha. Sinto muito, Mal. Definitivamente eu te aprovo. Supremacia cultural. Ela vai para a porta 3, onde a condição para passar é força bruta. Movida pela recente rejeição, ela se transforma em um urso poderoso e supera o teste, garantindo a entrada. Richard os encontra do outro lado entrando pela porta 4, que é baseada na reputação. É uma via expressa para VIPs, celebridades e milionários, então ele deve ser uma pessoa importante também.
Bonnie guia todos até uma plataforma e anuncia que estão oficialmente na Arena dos Fornos Demoníacos. Ela diz que tem 100 andares, sendo os primeiros 20 arenas de competição meticulosamente projetadas. A plataforma começa a descer andares quando eles encontram um grupo de competidores recorrentes que nem sequer passaram dos primeiros 5 níveis. Richard revela que ele também é um repetidor, tendo concluído apenas 9 níveis em sua melhor tentativa. Dora proclama em voz alta que eles vão passar pelos 100 andares facilmente de uma só vez, fazendo com que todos, incluindo o grupo de Odd, riam dela. Isley se pergunta em qual andar ele encontrará seu pai. Assim que chegam ao primeiro andar, Bonnie ativa o primeiro ponto de controle e explica que eles encontrarão um novo a cada 10 andares. Se perderem em qualquer andar, terão que recomeçar do último ponto de controle. O primeiro andar é um hotel luxuoso que é gratuito para os competidores ficarem. Ela diz para relaxarem e se divertirem até o desafio de eliminação amanhã e vai embora. Mal fareja o restaurante do hotel e todos correm para lá para se banquetear. No entanto, os veteranos como Richard ficam para trás porque sabem que os testes já começaram. Eles discutem como o chefe deste andar é o mestre das armadilhas mais bem classificado do mundo, que sente prazer em atormentar os concorrentes. Enquanto isso, Enquanto a AA e o grupo se divertem na piscina, eles percebem uma transmissão na TV do forno que anuncia Hannah e Bob como um dos MVPs da arena, pois ela é a primeira a chegar ao 11º andar nesta temporada. Todos a aplaudem e ficam motivados a alcançá-la. Os amadores tolos entram em seus quartos para uma boa noite de sono, mas todos os veteranos ficam no saguão. Com certeza, Al acorda no meio da noite e percebe que a parede atrás deles está armada com pontas e se aproximando deles. Não importa quais armas Dora jogue contra eles, as pontas e a porta não cedem. A janela também está selada, bem quando estão prestes a serem transformados em carne moída. A diz a ela para conjurar uma chave mestra como faz com suas armas, e eles escapam da sala. Miau também escapa, transformando-se em uma barata gigante e deslizando pela fresta sob a porta. A maioria dos outros concorrentes também escapa, mas Stan não está em lugar nenhum. Felizmente, ele desce do duto de ventilação, vivo e bem. Um anúncio do chefe da rodada ecoa por todo o corredor, afirmando que não há regras nesta rodada, e que o único objetivo deles é sair do hotel com vida. Toda a área se transforma em uma grande e doentia armadilha para ratos. Enquanto correm, parte do chão à frente deles desaba em uma fossa de lava. Eles tentam escapar, mas todos caem no buraco. Dora pensa rapidamente e usa suas asas de cristal para salvar Stan, enquanto ele usa o jato nos sapatos para impulsionar-se para cima com Meow e outros agarrando-se a ele. A turma corre e evita armadilhas até chegar a uma porta com a placa saída principal, mas ficam confusos com todas as notas deixadas por concorrentes anteriores, que têm mensagens conflitantes sobre o que está além da porta. Nenhum deles consegue tomar uma decisão até que A respira fundo e chuta a porta abrindo-a completamente. Eles veem um grupo de concorrentes espalhados por uma grande sala e um homem com nariz de palhaço vermelho e óculos verdes no centro. O homem aplaude e revela ser o chefe do nível. Ele parabeniza todos os que chegaram por terem passado pelos desafios do primeiro andar e anuncia que apenas 30 passaram, 49 ficaram gravemente feridos e 13 morreram nesta rodada. Alguns dos competidores impetuosos se juntam para espancar o palhaço, mas ele os eletrocuta e os prende com blocos de pesos pesados. Em seguida, ele premia todos os vencedores com um baú de tesouro de madeira por terem passado o nível. A abre seu baú e encontra 3 fragmentos de cristal e um anel de açafrão. Miau Miau recebe $30 mil firmos e meia pedra de diamante bruto. E Richard, infelizmente, recebe um par de botas de segunda mão não combinadas. Stan abre seu baú e vê um monte de munição explosiva e fica confuso. O chefe grita de alegria e anuncia a revelação do prêmio máximo, pois é a chave para o segundo andar. Tendo um pressentimento sobre o que vai acontecer a seguir, O cria um escudo sagrado para protegê-los enquanto o chefe detona os explosivos, fazendo o chão abaixo deles desmoronar. Eles fazem uma descida caótica e acidentada para o segundo andar, onde são recebidos por um fantasma assustador. Não, espere, é apenas Bonnie. Ela se revela a chefe deste nível e que o desafio é uma corrida. Várias luzes do estádio se acendem para revelar uma enorme pista de corrida. Ela explica que os primeiros 15 concorrentes a cruzarem a linha de chegada após completar 20 voltas passarão para o próximo nível. Além disso, esta corrida será transmitida ao vivo na Funassi TV e comentada por ela mesma. Para ser honesto, todos vocês teriam perdido nesta rodada. Ospart está animado com esta rodada direta porque Meow tem toda a velocidade e agilidade de um guepardo e Dora tem suas asas de cristal. Stan assegura-lhes que também encontrará uma forma de superar isso. Mais uma vez, os veteranos olham de cima para os novatos porque também se prepararam para esta rodada, equipando-se com sapatos que têm motores e rodas. A corrida começa bem com Meow na liderança, mas outro invocador de animais está perto atrás, exibindo o poder de planar de um esquilo voador. Dora e Al estão em uma posição confortável também, enquanto voam com a ajuda das asas dela. No entanto, um azarão surge na forma de Stan em cima de um foguete, que ultrapassa todos os concorrentes num piscar de olhos. Ao passar por Meow, ele explica que conseguiu o míssil balístico do exército de um país que está realizando exercícios militares no oceano.
deve ser a Coreia do Norte. Logo, os competidores mais rápidos acabam ultrapassando os mais lentos por muitas voltas. Avisa os outros para ficarem em alerta máximo, porque os que estão perdendo perceberam que não precisam ser rápidos, só precisam fazer o necessário para atrasar os outros. Um dos chamados veteranos fica ressentido e começa a atirar balas nos outros competidores. Ele atira em A e Dora também. E são balas especiais que o seguem até fazerem contato, então Dora volta para o cowboy para que ele experimente o próprio remédio ao ser atingido. Outro competidor libera uma névoa de gás venenoso altamente potente que imediatamente incapacita os competidores que passam por ela, causando falta de ar e espasmos musculares. Alguns até enlouquecem e caem na pista. Meow salta até o invocador de veneno e o ataca com uma cobra venenosa. Assim que ele é pego de surpresa, o esquilo voador usa seus poderes de vento para sugá-lo em um redemoinho. Outro invocador de 6 braços transforma a pista em uma corrida e corte ao balançar rapidamente suas espadas em quem se aproxima. Ele está prestes a matar 2 competidores que imploram por misericórdia em troca de sua rendição voluntária quando Stan interfere, redirecionando seu míssil em direção ao invocador. O espadachim simplesmente corta o míssil em múltiplas partes e aterrissa ileso. Stan está prestes a ser transformado em espetinho quando um dos seus escritores de mangá favoritos aparece e luta contra o invocador com suas palavras contundentes que se transformam em lâminas literais. No final, o espadachim é cortado em pedaços. Stan agradece seu herói e pede um autógrafo. Finalmente, a corrida chega ao fim porque há menos de 15 participantes ainda capazes de continuar. Tudo o que eles precisam fazer é cruzar a linha de chegada para vencer. O grupo de Odd ainda está animado, pois cada um deles está motivado a ganhar o primeiro prêmio. Mal acaba ganhando o primeiro prêmio com uma vantagem de meio segundo sobre Odd e Dora, os vencedores do segundo lugar. O terceiro lugar vai para Hiro, o famoso artista de mangá. Que homem multitalentoso. Os Destroyers foram proibidos pelo líder de participar na arena. Assista a tudo isso acontecer na Furnace TV. O desafio do terceiro andar é uma competição de culinária. Atravessa com um prato tão deliciosamente irresistível que os jurados pensam que estão em Food Wars. Mio pensa fora da caixa e prepara uma tigela requintada de frutas e vegetais frescos, o que anima os ânimos, e Stan faz a melhor sobremesa com a ajuda de um robô para fazer sorvete. O desafio do quarto andar é um desafio de karaokê que serve como um alívio das provas agitadas dos andares anteriores. Os participantes mais barulhentos ganham, que neste caso é um bebê chorando que derrota um guitarrista elétrico. Faz sentido. Enquanto os destruidores assistem a este espetáculo desconcertante, Flame fica tão irritada que dispara 3 balas na TV porque acha que eles estão tendo muita facilidade. Ao mesmo tempo, Heart, a líder deles, entra e eles tentam justificar o que estavam fazendo. No entanto, o líder entende a raiva deles ao ver seus inimigos se divertindo na arena da fornalha dos demônios, enquanto eles apenas podem ficar amuados. Além disso, ele percebe que Space, Flame e Shadow nunca participaram, então ele lhes concede permissão para participar por uma semana e fazer companhia à festa de A, desde que concordem em levar uma figura de aparência assustadora com olhos brilhantes envolta em uma camisa de força. Ele pede que digam a A, em seu nome, que trouxe um presente especial. Enquanto isso, Bonnie dá aos superiores um resumo do evento atual da arena, dizendo que há 15 participantes do total de 92 do grupo 7 dessa temporada que chegaram ao quinto andar. Ela acrescenta que todas as competições até agora resultaram na coleta de 30 mil toneladas de energia espiritual. Os superiores estão felizes em ouvir isso, e decidem que é hora de iniciar o programa de sacrifício, ativando o portal de teletransporte que levará todos os competidores à fornalha demoníaca 100 andares abaixo. Bonnie entra em outra sala grandiosa, onde uma mulher gigante inconsciente, envolta em correntes, está suspensa no teto. Ela respeitosamente a chama de deusa Pandora, a fonte de todos os espíritos, e lhe apresenta alguma energia espiritual como oferenda. Ela diz ominosamente que se finalmente conseguirem despertá-la de seu sono profundo, tudo o que fizeram na fornalha demoníaca terá valido a pena. A história apenas começou. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!